Fala pessoal, então vamos iniciar mais uma aula, mais um conteúdo de Fisicoquímica de laboratório, ok? Hoje a gente vai trabalhar com o abaixamento crioscópico, ou também chamado de crioscopia, como vocês preferirem, né? Que é o fenômeno, é o efeito provocado pela redução da temperatura de congelamento de um solvente, quando nesse solvente é adicionado um determinado soluto, sobretudo um soluto não volátil, ok? A gente vai adicionar um determinado soluto em um certo solvente e vai tentar monitorar isso no laboratório, essa redução da temperatura de congelamento. E mais do que isso, a gente vai tentar verificar se a partir desses dados a gente consegue de fato calcular a massa molar do soluto em questão, que poderia ser um soluto desconhecido. Não é o caso, conforme vocês vão ver aqui. Mas aí a gente vai ter esses parâmetros aí de comparação ao longo da aula de hoje. Perfeito? Então, sem mais delongas, deixa eu mostrar aqui para vocês o aparato experimental que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Tá? Basicamente, a gente teria aqui uma chapa de aquecimento, tá? Com um becker de aproximadamente 1 litro, um tubo de ensaio com um diâmetro maior, um termômetro, afinal de contas, hoje a gente vai precisar medir a temperatura de congelamento do nosso solvente, e como suporte, né, outros beckers de capacidade menor, uma pipeta Pasteur, uma pipeta graduada aqui e um cronômetro junto com um fio de cobre. Né? Já estão percebendo que a gente vai precisar medir o tempo aí em algum momento. Tá? Outra coisa que já está disponibilizada para vocês é o estudo dirigido, tá? Sobre o abaixamento crioscópico. Então aqui a gente tem a parte experimental desse estudo dirigido. Eu vou explicar agora aqui para vocês como que vai funcionar, utilizando aqueles instrumentos que eu mostrei na imagem. Na sequência eu mostro para vocês também, em conjunto, os vídeos mostrando a prática propriamente dita, tá bom? Então eu vou começar aqui falando da parte experimental. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aquele tubo de ensaio vazio dentro de um becker e levar esse conjunto para uma balança analítica, pesar o conjunto. E aí eu vou desprezar esse peso do becker junto com o tubo de ensaio, porque eu quero medir, na verdade, é a massa do meu solvente que eu vou colocar no interior desse tubo de ensaio, tá? Quem que é o meu solvente? É o álcool butílico. Eu preciso medir ali uma massa de aproximadamente 25 gramas desse álcool terquibutílico. Pela densidade dele, 25 gramas equivale a aproximadamente 31 ml. Então a gente vai usar a pipeta graduada, beleza? A gente vai usar essa pipeta graduada aqui. E com essa pipeta graduada, a gente vai colocar no interior desse tubo aqui 25 gramas. Tá? A gente vai medir adicionando diretamente na balança, nesse sistema que está junto com a balança. Tá bom? Então, vamos ver aqui. E aí a gente registra a massa certinha do nosso solvente, que é o álcool terquibutílico. Então, vamos lá. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês essa parte. Vamos lá. Pesagem do álcool terquibutílico, tá? Então aqui está o sistema. Repare aqui que eu coloquei um banho-maria. Mais para frente eu vou explicar para vocês para que esse banho-maria. Aqui a gente tem o álcool terquibutílico, beleza? Desculpa, o álcool terquibutílico à direita. E aqui o álcool etílico. Já estou dando um spoiler para vocês. Qual que vai ser o nosso soluto, tá bom? Mas nessa primeira etapa não vamos preocupar com o álcool etílico. Vamos preocupar somente com a medida do álcool terquibutílico, tá? Esse aqui que vai ser o nosso solvente, que vai ter a temperatura de congelamento monitorada. Balança analítica. Aí a gente vai colocar um becker nessa balança, vai colocar o tubo de ensaio no interior do becker, simplesmente como suporte. Vai desprezar aquela massa ali, né? Porque a gente não quer saber a massa do conjunto, a gente quer saber a massa do solvente no interior. Beleza? Então, tarô, ok. Agora, com o auxílio, né, da pipeta graduada, a gente vai medir ali um pouco de álcool termobutílico.
Aqueles 31 ml é só para ter uma noção, porque o nosso controle mesmo é na massa do solvente. Por que você quer o controle na massa? Lembra que em propriedades coligativas é muito interessante a gente trabalhar com a concentração em molaridade, que tem a ver com a quantidade em grama, em quilograma de solvente. Bom, então aqui o técnico colocou um pouco do álcool terquibutílico no becker. Agora, com o auxílio da pipeta graduada, o que ele vai fazer? Ele vai sugar, né, aí uma certa quantidade desse líquido e transferir para a balança, tá? Então, vai colocar ali perto daquela quantidade, tá? E a gente não precisa ter rigor. O nosso rigor é nesse momento aí, ó, na hora que ele está adicionando na balança. Então, ele vai adicionando e vai acompanhando o aumento de massa na balança até chegar perto ali dos 25 gramas. E aí ele interrompe. Tá bom? Tá adicionando ali, beleza. Adicionando mais um pouco. Acho que já foi. Vamos ver se ele vai aproximar. Beleza. Tá? Então a massa aqui, ó, 25,022 gramas. Essa é a massa que você deveria anotar que foi medida para o nosso solvente em questão. Tudo bem? Então, na sequência, pessoal, vamos continuar aqui a nossa parte experimental. Tá? Então, a gente vai transferir esse tubo de ensaio que agora contém o nosso solvente, tá? O item 3 aqui, e aquecer até a temperatura de 40 graus. Para que isso? É mais para a gente ter um ponto de partida para a medida do nosso da temperatura de congelamento. Eu vou aquecer o meu sistema até uma temperatura ali que eu vou fixar. Pode ser, foi 40 graus, né? Poderia ser outra temperatura, estipulou-se 40. E quando atingir os 40 graus, a partir desse momento, a gente vai começar a fazer um monitoramento do resfriamento desse conteúdo no interior do tubo de ensaio. Como assim, Bruno? Eu vou tirar aquele sistema ali dentro do banho-maria, tá? Que eu vou mostrar para vocês, e vou passar para um banho com gelo. E nesse momento vai disparar um cronômetro para a gente monitorar, com o auxílio de um termômetro também, obviamente, como que a temperatura vai abaixando ao longo do tempo, tá? Então, a gente vai fazer isso por um intervalo de tempo, seria muito divertido vocês fazerem isso presencialmente, que é por um intervalo de tempo de cerca de 4 a 5 minutos para cada tipo de análise. Beleza? E, obviamente, o tempo todo o termômetro teria que estar no interior desse líquido que a gente está medindo a temperatura. Então, vamos lá. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês esse experimento que envolve... Vamos lá? Envolve essa parte aí do monitoramento. Então, vamos determinar. Ó, ele tirou o tubo de ensaio contendo o líquido, vai levar lá para o banho-maria, tá? Prendendo na garra ali, né? Que está acoplado ao suporte universal. Inserir esse tubo de ensaio com o álcool termobutílico, os 25 gramas de álcool termobutílico, no interior do banho-maria. E aí, gente, vai aquecer o sistema naturalmente, até ali perto dos 40 graus. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, a temperatura está em 30. Tá vendo? Agitação magnética, termômetro dentro do nosso líquido. E aí, naturalmente, repare que eu estou avançando aqui, né? Para não ficar tão monótono a aula aqui para vocês. Já está ali perto de 35. Estão acompanhando aqui, ó, a graduação do termômetro. Então, ela está subindo, ó. 36, 37, ó. Quase 40 já. Estou avançando aqui para vocês. Chegou no 40, ele tira aquele sistema do interior do banho-maria. E ele vai passar aqui para um banho com gelo. Nesse momento, ele vai disparar um cronômetro e a cada 10 segundos, né, por isso que eu falei com vocês que é super divertido, você teria que agitar o sistema, anotar a temperatura, olhar para o cronômetro. Então, um trabalho que vocês iam ter ali
bem dinâmico, tá? Então ele colocou o termômetro no interior, obviamente a gente quer medir a temperatura, colocou no banho de gelo, colocou um fio de cobre e está agitando. Bruno, para que ele está fazendo isso aí? É simpatia? Não, gente. É porque ele quer manter o resfriamento uniforme. E ali no banho de gelo a gente não tem uma agitação igual tem na chapa. Então a gente vai fazer uma agitação mecânica com um material inerte, que é o cobre, tá? E vai agitando para garantir que o resfriamento vai ser uniforme. Então vai mexendo o fio de cobre e nesse intervalo aí ele está medindo a temperatura a cada 10 segundos e anotando. Passa 10 segundos, ele vai anotando um abaixamento da temperatura, tá? E aí vai fazendo isso por cerca de 4, 5 minutos até no final obter, olha só, o álcool termobutílico congelado. Ah, e aí, aqueles dados de temperatura, o que que ele vai fazer? Aqueles dados de temperatura, pessoal, vai ser colocado numa tabela aqui, ó. Vou até mostrar aqui para vocês, que já está, né, obviamente, preenchida com a massa de solvente medida, tá, os valores hipotéticos aqui. E olha, a cada 10 segundos foi colocando o valor da temperatura. Repare que não necessariamente começou dos 40 graus, eu estou simulando aqui dados de outros grupos de alunos que já fizeram esse experimento. Então, tem ali, obviamente, os erros experimentais. O ideal é começar sempre do mesmo valor. Aí vocês vão usar esses dados aqui, ok? Repara, ó, até 240 segundos, 4 minutos. E aí a temperatura vai caindo. Depois eu vou explicar para vocês aqui, né? Esses são os dados que vocês coletariam a partir desse experimento, tá? Aguenta a mão aí que eu já mostro essas outras soluções aqui para vocês. Então, depois que congelou, você vai retirar o tubo do banho de gelo e esperar a fusão do sistema, tá? Pode ser que o fio de cobre seja preso, pode ser que não, mas você vai fundir novamente o álcool termobutílico. Tá? Então, basicamente, o que você iria fazer? Você pode utilizar o banho-maria para acelerar esse processo, não tem problema. Vou até mostrar ele aqui para vocês, mas simplesmente você vai fundir, você pode deixar esperando, ou se quiser acelerar, utilizar o banho-maria para isso, tá? Não tem o menor problema. Então, aqui, ó, o álcool termobutílico está congelado. Se você quiser acelerar o processo e voltar ele, né, para o estado líquido, você pode inserir ele no interior do banho. Então, inseriu, está aquecendo, né? E aí, naturalmente, ele vai resfriar. Quando tiver abaixo aí quando atingir, desculpa, a temperatura de fusão, esse álcool termobutílico vai passar para o estado líquido. Beleza? Então, só mostrar aqui para vocês que ele saiu, né? Aqui, ó. Fundiu novamente o material. Tudo bem? Então, beleza. Tá, Bruno, mas aí eu queria entender por que que a gente só usou o álcool termobutílico. A nossa ideia não é medir o efeito crioscópico? Sim. Só que primeiro a gente vai determinar a temperatura de congelamento do álcool termobutílico puro, até para ter ele como comparação. Agora a gente vai ver o fenômeno da crioscopia. Eu vou pegar essa mesma quantidade de álcool termobutílico, vou voltar para a balança, vou tarar o sistema e eu vou, com o auxílio de outra pipeta, gotejar etanol, que vai ser o nosso soluto. E eu vou fazer uma solução de etanol em álcool termobutílico. E a gente vai fazer todo esse processo de medida da temperatura de congelamento novamente, para ver se a temperatura de congelamento ela de fato cai com o acréscimo desse soluto. Beleza? Então, o que, que vai ser feito? Vamos lá. Na sequência, a gente vai adicionar aproximadamente meio grama de etanol no tubo, que já tem o álcool termobutílico. Atenção para evitar que o etanol caia nas paredes do tubo. O nosso intuito é que o etanol fique completamente dissolvido no meu solvente. E eu vou chamar esse nosso sistema de solução 1. E eu vou repetir todo o procedimento, né? Aquecer até uns mais de 40 graus, tirar o sistema, voltar para o banho-maria,
desculpa, tirar o sistema, colocar no banho de gelo e monitorar o resfriamento desse sistema, beleza? Vou mostrar aqui para vocês esse processo. Vamos lá. Então, eu pego o tubo de ensaio com o TF butílico já líquido novamente e vou voltar para a balança, gente. Cara, a balança, né? Aí, ó, tá zerada. Agora vai pegar um pouquinho do soluto. Quem é o soluto? É o etanol. E ele vai gotejar etanol ali, ó, evitando o contato com as paredes para formar a nossa solução 1, com aproximadamente meio grama de etanol, tá? Aí, deixa eu ver aqui se... Opa! Aí, ó, 0,534 gramas. Aí esse valor você iria anotar a quantidade de soluto que foi adicionado. E agora, Bruno? Agora a gente repete esse procedimento super divertido, tá? De colocar aí em seu banho-maria e depois no banho com gelo. E a partir desse momento, né, a gente tem que ir agitando para garantir o resfriamento uniforme e monitorando a cada 10 segundos a temperatura do sistema. Aí eu vou avançar aqui, né? Obviamente. Tá vendo como que, ó, como é que já está congelando? E aí, o meu solvente novamente congela a minha solução 1. E com isso a gente iria, né? Obviamente, preencher também a tabela para a solução 1, considerando a massa de etanol adicionado e os valores de temperatura em função do tempo, também para mais ou menos uns 4 minutos. No caso aqui da tabela, todas as soluções, todos os sistemas foram medidos durante 4 minutos. Tá? A temperatura a cada 10 segundos foi registrada. E aí vocês já estão vendo que eu tenho aqui uma solução 2, né? O que vai ser essa solução 2? A solução 2 vai ser a solução 1 com um acréscimo de mais meio grama de etanol. Então eu pegaria aquele meu sistema da solução 1, eu iria novamente fazer a fusão dele, colocaria no banho-maria, e aí eu levaria para a balança. Lembra que já tem meio grama ali, então você iria acrescentar mais meio grama. Por isso, tá? Que a massa total aqui na solução, por isso que eu coloquei, ó, massa total, que eu tinha 0,520 e adicionei uma quantidade próxima de meio grama para atingir um total de aproximadamente 1,031. Fiz isso, volto, né, para o banho-maria e depois para o banho com gelo. Vou monitorando a queda de temperatura em função do tempo até passar uns 4 minutos. O sistema vai congelar novamente. Só que aí, provavelmente, o que deve acontecer? A gente deve obter temperaturas de congelamento ainda maiores, porque agora na solução 2 eu tenho o dobro aproximadamente de etanol. Então, o efeito crioscópico deve ser também aproximadamente o dobro, deve estar acentuado, tá bom? Olhando aqui as tabelas, a gente consegue perceber que as temperaturas no final, tá vendo? Ó, sistema solvente puro, solução 1, solução 2. Só de olhar os valores finais, a gente já vê que atingiram temperaturas mais baixas. Tá, beleza? Então é isso, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar esses dados, tanto de dados que a gente coletou, para a gente, de fato, calcular o fenômeno da crioscopia, o abaixamento crioscópico e determinar essas temperaturas de congelamento. Beleza? Então vamos ver como fazer isso. Tá? O primeiro passo que nós vamos fazer é esse. Nós vamos utilizar os dados, tá, da tabela 1 para construir as curvas de resfriamento do solvente e das soluções. E aí, com o ajuste da regressão linear, a gente vai calcular, tá,
temperatura de congelamento de cada um dos sistemas, do solvente em cada um dos sistemas. Quando ele está puro, para a solução 1 e para a solução 2. Então, vocês vão ter 3 curvas de resfriamento. Qual que vai ser a cara dessas curvas de resfriamento? Então, aqui, ó. Quando a gente fizer essas curvas, o que vocês vão observar? Vocês vão fazer isso para o solvente puro e para a solução 1 e 2. Quando vocês fizerem aqui para o solvente puro, em todos os casos, vocês vão observar o seguinte. Inicialmente, a queda de temperatura com o tempo ela é mais acentuada. Então, eu tenho essa região aqui, ó, dessa reta em azul. E depois, principalmente no solvente puro, você vai ver que a temperatura ela vai se mantendo constante ou vai caindo muito lentamente, que é essa região aqui dessa reta em verde. Tá? Então, a gente vai ter ali na nossa curva de resfriamento um momento de queda mais acentuada da temperatura e um momento de manutenção da temperatura ou uma queda mais lenta. O que vocês vão fazer? Vocês vão plotar esse gráfico de temperatura em função do tempo e aí vocês vão tentar fazer uma regressão, mas presta atenção. Dessa vez, vocês vão fazer algo novo. Você vai usar o seu programa gráfico de preferência, pesquisar a respeito, Excel, Sybase, Orange, qualquer outro programa de preferência. E vocês vão fazer 2 regressões lineares no mesmo gráfico. Vocês vão selecionar os pontos que você quer que ele ajuste a reta. E aí vocês vão ter 2 equações da reta. Ok? Um y igual a x mais b e um outro y igual a x mais b. A gente vai considerar como temperatura de congelamento do solvente a interseção. E aí, para encontrar a interseção, eu simplesmente tenho que fazer o quê? Eu tenho que igualar o valor de x dessas 2 curvas para obter o valor de y referente à temperatura de congelamento do solvente puro. Uma coisa que você pode estar perguntando é o seguinte, Bruno, mas como é que eu saber onde começa uma curva e onde termina a outra? E essa é a parte mais divertida. Vocês vão ter que fazer isso por tentativa. Vocês vão ter que olhar para o gráfico, ver mais ou menos ali onde você acha que começa e onde termina, tá? Essas curvas, selecionar os pontos e fazer a regressão. Mas como é que você sabe que uma regressão linear está bem feita? Ela está bem feita se o ajuste está muito próximo do linear. Analisando o quê? Analisando o fator de correlação dessas curvas, o R2. Opa. Então, o que você vai analisar é esse fator R2 para a curva azul, que tem que estar próximo aí de 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o ajuste dos pontos experimentais dessa curva azul, ok? Quanto mais próximo tiver de 1, você também vai encontrar um R2 aqui para a curva em verde. Significa que melhor é o ajuste linear para os pontos dessa curva em verde também. Bacana. Ah, Bruno, meu ajuste linear foi muito ruim. Seleciona outros pontos e tenta melhorar e aproximar o fator de correlação de cada uma das curvas o mais próximo possível do valor unitário. Perfeito? Ah, aí eu encontrei o valor da temperatura de congelamento do meu solvente. Quando ele está o quê, gente? Quando ele está puro. O que a gente vai fazer? Vai fazer o mesmo processo para a solução 1 e para a solução 2. Naturalmente, o que vocês vão observar? Um formato parecido? Sim, um formato parecido. Só que vocês vão identificar que esse ponto aqui, ó, de interseção, gente, ele vai acontecer numa temperatura mais baixa do que a do solvente puro. Vocês calcularam. Na hora que vocês fizerem aí a interpolação, né, e calcular a interseção, vocês vão achar um valor de temperatura de congelamento menor do que a temperatura de congelamento do meu solvente puro. Bruno, como é que eu vou fazer o ajuste? Ué, você vai fazer o ajuste da mesma maneira, viu, pessoal? Da mesma maneira. Então, você vai calcular aí o R2 para a curva em laranja,
Quanto mais próximo de 1, melhor foi esse ajuste. Você vai calcular o R2 para a regressão linear aqui da curva em vermelho. Isso também indica um melhor ajuste aqui dos pontos experimentais. Ah, fiz isso, iguala os valores de x e determina esse y aqui. E olha só, se você pegar a temperatura de congelamento dele puro menos a temperatura de congelamento na mistura, por exemplo, na solução 1, você vai encontrar o ΔT, que é o abaixamento crioscópico para a solução 1. Se você repetir esse processo para a solução 2, você vai encontrar o ΔT para a solução 2. A gente espera, né, que o abaixamento crioscópico da solução 2 seja maior do que a da solução 1. Afinal de contas, tem mais soluto na solução 2. Então, o efeito crioscópico deve ser maior. Ah, beleza, Bruno. Então, a partir das análises gráficas, eu vou encontrar os valores de temperatura de congelamento do solvente puro, dele na solução 1 e dele na solução 2. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Deixo os espaços aqui para vocês colocarem os gráficos e os cálculos necessários das interpolações para descobrir, calcular os valores das temperaturas de congelamento em cada sistema. Na sequência, pede para, sabendo a constante crioscópica do álcool butílico, calcular a molalidade da solução 1 e 2, utilizando os ΔTs, né, os abaixamentos crioscópicos calculados anteriormente. Então, olha só, acompanha aqui comigo como é que eu vou calcular a molalidade. Todo mundo acompanhando aí? Ó, ΔT é igual a Kc vezes B, constante crioscópica vezes a molalidade. A constante crioscópica foi dada. Então, para calcular a molalidade da solução 1, por exemplo, vou chamar aqui de B1, isso vai ser igual ao ΔT, o abaixamento crioscópico da solução 1, né? Do solvente na solução 1, dividido pela constante crioscópica. Foi dada para esse solvente. O que é o ΔT? É a temperatura de congelamento do solvente puro menos a temperatura de congelamento medido para esse solvente na mistura com a mistura na 1, na solução 1. Né? Deixa eu arredar aqui para vocês verem. E aí eu divido isso pela constante crioscópica. Você vai fazer isso para a solução 1 e aí vai determinar a molaridade dessa solução. E aí, naturalmente, você vai fazer o mesmo raciocínio para a solução 2. Só que aí você vai calcular a molaridade da solução 2, utilizando, obviamente, o abaixamento crioscópico da solução 2. Beleza? É isso que vocês vão fazer e colocar no estudo dirigido aqui. Tá bom? Deixando os cálculos registrados. E o grande finale, nós vamos determinar a massa molar do etanol e ver se está batendo, né, com o valor esperado. Então, utilizando os abaixamentos crioscópicos, tá, calculados para soluções, determine a massa molar média do etanol. Calcule o erro percentual e deixe os cálculos registrados. Como é que a gente vai fazer essa parte? Para descobrir a massa molar do etanol, a gente vai fazer o seguinte. Vamos usar o efeito crioscópico de novo. Beleza? Então, vamos lá. ΔT, o abaixamento crioscópico, ele é diretamente proporcional à molalidade. Kc vezes a molalidade. Beleza. Aí é o seguinte, o que é a molalidade? ΔT é igual a Kc. Molalidade é o número de mols do soluto, vou chamar aqui de NB, sobre, ok? A massa de solvente. Essa massa de solvente a gente mediu, né, do álcool butílico, aqueles 25 gramas, né?
Tem que transformar para quilograma, né? Mas tudo bem. E o que é o número de mols do soluto? O número de mols do soluto é a massa de soluto, a massa de etanol, sobre a massa molar do etanol. Massa sobre massa molar é igual ao número de mols. Ah, e aqui embaixo também eu tenho a massa do solvente. Então, repare que eu tenho ΔT para a solução 1 e tem para 2. Então, eu consigo calcular a massa de etanol duas vezes, a massa molar dele. Eu tenho a constante crioscópica do solvente, tá aqui. A massa do etanol eu também tenho. Para a solução 1 é perto de meio, para a solução 2 é perto de 1. E a massa de solvente eu também tenho. É aquele valor perto de 25 gramas. Portanto, eu posso rearranjar isso aqui e falar que a massa molar do soluto vai ser igual ao quê, gente? Vai ser igual a constante crioscópica vezes a massa de soluto adicionada em cada um dos sistemas sobre o abaixamento crioscópico de cada sistema vezes a massa de solvente, né? Eu isolei a massa molar. Você vai conseguir calcular isso aqui para a solução 1 e encontrar um valor. Para a solução 2, encontrar um outro valor. E aí você vai tirar a média. Vai somar e dividir por 2. E aí, calcular o erro percentual, porque você tem um valor calculado e você sabe o valor esperado do etanol. Você vai pegar a fórmula do etanol, vai para a tabela periódica, calcular a massa molar, e aí você sabe qual a massa molar que deveria dar. A diferença entre o valor esperado e o calculado, dividido por esse valor esperado, né, tabelado, vamos colocar assim, vezes 100, vai te dar o erro percentual. Bom, então é isso. Esse foi o experimento de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. E agora eu fico para tirar as dúvidas de vocês aí que podem deixar nos comentários. Muito obrigado.